Amém, queridos, muito bom. Queridos, nessa tarde, muitas vezes também, porque é tudo escuro, a gente fala nessa noite, mas não é. Nesta tarde, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de algo maravilhoso, a respeito de algo admirável, de algo amável, que é o aproveitamento da graça de Jesus. Então, nós queremos intitular a mensagem desta tarde, Aproveitando a Graça de Jesus. Aproveitando a graça de Jesus. E por quê? Muitas vezes nós nos aprofundamos em temas dentro da Bíblia e não olhamos pequenos detalhes que são altamente importantes para nós. Então, aproveitando a graça de Jesus. Quando você tem alguma coisa pela frente, você aproveita ou não. A decisão é de cada um de nós. Aproveitamento da graça de Jesus, eu quero basear em Romanos 3. Romanos 3. Abre aí sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet, o que você tiver aí. Abra Romanos capítulo 3. Romanos 3. Vamos ler o versículo de 24 até 28. Se você não trouxe a Bíblia, nem o smartphone, nem o tablet, leia junto com o seu irmão que está aí do seu lado, a sua irmã. Tá bem? Então, Romanos, capítulo 3, 24 até 28. Romanos. Paulo escreve assim para a igreja de Roma e para nós, hoje também, serve essa mensagem. Diz assim, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, no princípio da fé. Não, no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém? Querido Pai, essa palavra, esse texto bíblico, Pai, é direcionado para nós, nos nossos dias, Pai. E nós agradecemos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou pela sua maravilhosa graça. E hoje nós lemos este texto e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender mais os detalhes da Tua palavra, para que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, e que o Senhor nos use também para testificar para outras vidas a respeito da Tua maravilhosa graça. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, queridos, o pecado, ele assola a humanidade desde lá do Éden.
desde Adão e Eva e até os nossos dias, e continuará assim até o fim dos tempos. E aqui então, Paulo escreve que nós somos justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. E que Deus ofereceu Ele como sacrifício, como propiciação. Mas é pela nossa fé que essa graça acontece, através do sangue derramado de Cristo lá naquela cruz. E que Ele não levou em conta, deixou impune os pecados anteriormente cometidos, para que a graça de Jesus viesse abundar em cada um de nós. Logo, não há motivo de vanglória para cada um de nós nos sentirmos melhores do que um outro irmão, ou outra pessoa que não seja da mesma denominação, ou outra pessoa que ainda não tenha se convertido. Então não existe vanglória nenhuma, porque é só pela graça de Jesus que nós somos justificados. Amém? Como era então a nossa vida antes de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo? Na verdade, a Bíblia é clara, nós estávamos mortos. Estávamos mortos. Lá em Efésios 2, 1 e 2, também está escrito assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, nos quais andaste no passado conforme o curso do sistema mundial, e que vive debaixo da orientação do principado das trevas, né? Mas vivem em desobediência à vontade de Deus. E foi o próprio Deus, então, que preparou a porta da graça. Repita comigo, faz favor. Deus preparou para mim a porta da graça. Amém. E a porta da graça é Jesus. Jesus é a porta. Nós só podemos entrar no céu através de Jesus Cristo, o Senhor. Mas o que é essa graça? A graça, ela é uma palavra que vem do latim, que quer dizer admirável, amável, gracioso, uma série de significados, mas também é um dom imerecido, ou até um presente. Quem gosta de receber presentes? Quem? Opa, pensei que era só eu. Ué, obrigado, muito obrigado, Pilota. Poxa vida, olha aí! Meu Deus! Presente. Ganhei presente lá também. Não esqueci não. Tá? Bem, presente. Eu vou reclamar com ela, dizer, olha, não era isso que eu queria. Eu não quero. Bem, é uma decisão. Mas a maioria de nós, acontece o que quando recebe um presente? Fica alegre, né? Mesmo antes de ver do que se trata. Tá? Nós ficamos alegres. Por isso, a graça de Jesus, maravilhosa, ela funciona como um presente de Deus. É gratuito para nós, queridos. E por mais tristes ou problemáticos que nós estivermos, quando a graça nos alcança, a nossa vida muda. A nossa vida vai tomando formatos diferentes, porque eu vou aplicar o presente que eu recebi de Deus na minha vida. Então, mas qual é o maior presente que Deus deu para nós? Foi Jesus. Jesus, o Senhor, é o maior presente que Deus tinha para dar para os homens.
E ele havia prometido lá no Éden, mas só nos tempos presente é que ele nos deu esse presente. A graça maravilhosa do Senhor nosso Deus através de Jesus. Então, Jesus é a graça de Deus para nós. É a graça de Deus para nós. Eu falei também que Deus preparou a porta da graça. E é uma porta fechada, sim ou não? É uma porta fechada, sim ou não? Não, é uma porta aberta. E se Cristo, então, é a porta e é também a graça, então nós podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós, lá diante de Deus, a porta da graça estará aberta. Então, mas nós sempre perguntamos assim, por quanto tempo será que essa porta estará aberta? Por quanto tempo Jesus prometeu estar conosco? Até quando? Até quando Jesus vai ter a paciência de esperar por nós e por outros que ainda não vieram? Lá em Mateus 28, 20 está escrito assim, Jesus falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e daí ele conclui, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, é até a consumação dos séculos. Quando, então, será o fechamento da porta da graça? Vai acontecer juntamente com o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Vai acontecer, então, o fechamento da porta da graça. Então, será também nessa mesma ocasião a conclusão ou o fim do ministério do Espírito Santo aqui entre nós. Como é que nós sabemos isso? Lá no Evangelho de João 14:17, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vou voltar a dizer, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, vós o conheceis. Por quê? Porque ele vive convosco e está dentro de vocês. Olha a importância que tem conhecer detalhes da palavra de Deus. Se o Espírito de Deus, ele não habita nos móveis, não habita dentro de carro, dentro de casas, ele habita aqui, ó, dentro de você e dentro de mim. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós subiremos. E o Espírito Santo também subirá conosco, porque ele habita em nós. Então, são detalhes muito pequenos que nós temos que prestar atenção. Quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo conclui a obra dele aqui na terra. Então, a porta será fechada. A porta será fechada, a porta da graça. Sim, a porta será fechada quando Cristo se apresentar lá para Deus e disser, missão cumprida. Quando ele concluir a sua missão aqui na terra. Ele concluir, então, ele não estará mais aqui, porque ele cumpriu a sua missão. E também deixará de interceder pelos homens diante do Pai, porque concluiu a obra maravilhosa da graça. Primeira carta aos Coríntios 15, 24 e 25, quem quiser anotar.
Mas quando é que vai acontecer isso? Nós, homens, mulheres, sempre queremos empurrar com a barriga. Não, vai deixando, outra hora eu faço. Vai ficando, vai ficando. Não, queridos, a porta da graça está por fechar a qualquer momento. Por isso que hoje, agora, é o momento de tomar a decisão, de tomar posse do presente. Porque se eu não tomo posse do presente, ele não é meu. Eu só me aposso dele porque eu quero para mim. Ele me foi dado, mas se eu não me apossar, ele não é meu. Vai ficar aqui, alguém pode pegar. Outra pessoa, muitos podem pegar, né? Mas aonde é que está escrito essas coisas também? Para que fique bem claro, em Apocalipse 3, 10 e 11, diz assim: visto que, está falando com a igreja, visto que obedecesses a minha palavra para perseverar pacientemente, também eu te livrarei da tribulação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova. Não vai pôr à prova aqueles que ganharam o presente, que tomaram posse. Para pôr à prova os moradores da terra. Olha o detalhe, moradores da terra. Você não é da terra, você é morador do céu. Você é morador do céu, eu sou. Queridos, quando é que vai acontecer? E a Bíblia diz, o Senhor falando, em breve virei. Em breve, em breve. Quanto é o breve de Deus? Conserva firmemente o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Olha bem, queridos, a Bíblia é clara quando diz que o inimigo das nossas almas anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele cumpre a missão dele, matando, roubando, destruindo. Logo, temos que ter prudência, perseverança constante, porque os moradores da terra não se preocupam. Aí você me pergunta, mas quem são os moradores da terra? E nós vamos para dentro da Bíblia. 13, 8 de Apocalipse. 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Você é morador da terra? Não. Vamos ler de novo. Apocalipse 13, 8. Todos os moradores da terra adorarão a besta, a saber, quem? Todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Queridos, aquele dia que você levantou a mão, entregou sua vida a Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida. Você não é mais morador da terra. Você é morador do céu. Então, os habitantes da terra adorarão a besta. E são aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. Mas você que tomou posse, você está com a maravilhosa graça do Senhor a teu favor. Então, quando a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo para o trabalho missionário. Não haverá mais tempo para GS. Não haverá mais tempo para células.
Não há mais tempo para nada, porque o tempo se esgotou. E a Bíblia, ela traz claramente os sinais da retirada do Espírito Santo aqui da terra. E eu quero que você preste atenção, porque não vai ser aqui uma coisa brusca. O mundo está caminhando para isso. De forma que quando acontecer, aqueles que ficarem, os moradores da terra, nem vão perceber que houve esse acontecimento. Por quê? Porque tudo vai se agravar a partir de então. Aumento das tragédias naturais. Você vê que já estão acontecendo. O desequilíbrio social, a decadência moral do ser humano, escarnecedores de Deus. Quem viu alguma reportagem do último carnaval, você vê que não falta muita coisa, por isso os dias estão se esgotando, tá bem? Peste, fomes, terremotos, guerras, abandono da fé, falsidade, imoralidade, sem amor, corruptos. Vai se alastrar vertiginosamente. Mas, queridos, você e eu, o povo de Deus, de que forma nós estaremos guardados? Lá no livro de Joel, no Velho Testamento, diz assim: e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, queridos, o Senhor é o nosso refúgio. Aqueles que estão com a graça de Jesus estão amparados e cobertos. Acredite, nós não temos nenhum motivo para dizer que nós não sabíamos, porque nós temos a Bíblia, ela foi escrita. Eu acredito que aqui bem poucos conheçam o Código Penal. Mas mesmo aqueles que não conhecem e matam alguém, eles vão ser condenados por um crime que está lá no Código Penal. E ninguém pode alegar desconhecimento. Assim também a Bíblia. Ninguém pode alegar. Mesmo porque hoje é o livro mais impresso, mais vendido, mais lido de todos os tempos da humanidade. Então não há motivo. E a porta da graça, queridos, ela continua aberta. Ela sempre esteve aberta. Lá no Éden, a porta da graça se abriu. No dilúvio, a porta também da graça estava aberta. Na cruz, ela foi aberta para nós. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Apocalipse é claro: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Hoje a porta da graça continua aberta para todos aqueles que querem aproveitar e tomar posse da graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. Mas a porta será fechada. A Bíblia não mente, a Bíblia é clara. A porta, ela se fechou lá no Éden, e Adão e Eva ficaram fora. Eles foram excluídos da porta. No dilúvio, a porta da arca se fechou, e aqueles que estavam ali acreditando que Noé era louco, ficaram de fora da porta da graça, queridos.
E hoje, como é que nós estamos? Lá na cruz também, a porta se fechou para os pecadores que não quiseram Cristo. A porta da graça se fecha para todos aqueles que morrem sem Jesus, sem tê-lo recebido como Salvador, pela sua graça maravilhosa. Então, nós não temos dúvida nenhuma que haverá um dia determinado que só o Pai sabe para o fechamento da porta da graça. Aí termina a intercessão. O ministério de intercessão não mais atuará. O ministério de adoração de todos nós continuará lá no céu. Haverá uma grande comoção lá no céu. Muito mesmo. Os justos serão arrebatados. O Espírito Santo subirá conosco. Mas, queridos, os ímpios, aqueles que não tomaram posse, não se apoderaram da graça, continuarão pecando ainda mais, diz a Bíblia, para cumprirem aqui a grande tribulação. Então, quando a porta da graça fechar, haverá um tempo muito triste de angústias, de sofrimento, perseguições terríveis, e o Espírito Santo não estará mais atuando para levar o homem à conversão, porque o tempo da graça acabou. E lá no livro de Amós 8:12, diz assim, que andarão de um mar até outro mar. Andarão vagabundos, diz a palavra de Deus, vagueando de um mar até o outro mar, de norte até o sul, buscando a palavra de Deus, mas não a acharão, porque a porta foi fechada. Queridos, é muito triste falar sobre esse assunto, mas é real e verdadeiro. Porque muitos ficam esperando a porta da graça fechar. Por que eu tenho que esperar a porta da graça fechar? Por que não tomamos posse hoje da palavra de Deus e da graça maravilhosa? Por que não fazemos isso hoje que temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas? Por que não deixamos Cristo crescer em nós e nós diminuirmos? Porque à medida que eu diminuo, a graça de Cristo vai aumentar em mim. Por isso não vamos cantar que nem papagaios esse cântico. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas que isso seja real na nossa vida, queridos. Precisa ser real. Hoje nós temos liberdade de escolha. Na grande tribulação, aqueles que ficarem não terão. Hoje nós temos as células, que é um lugar de acolhimento, de paz, de vida, perto da nossa casa. Irão vagabundos de um mar até outro mar, buscando a palavra de Deus, e não a acharão. Por quê? Porque a porta da graça será fechada. Queridos, Jesus ele foi muito claro antes da partida dele. E ele disse assim, para aqueles que queriam saber, quando é que vai ser? Aí no calendário, a data do fim dos tempos que irão acontecer essas coisas. E ele disse,
não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí ele conclui assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, ele foi arrebatado ao céu. E muitos homens estavam olhando para o céu quando ele foi arrebatado. E vieram 2 anjos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando? Esse Jesus, que dentre vós foi arrebatado, da mesma forma ele virá para arrebatar a sua igreja, para fechar a era da graça maravilhosa. Queridos, os dias de hoje são maus. Todos nós pensamos ou falamos isso. No entanto, Paulo, ele, para não se engrandecer, para não se orgulhar, Deus colocou um espinho na carne dele, um problema, uma doença. E por 3 vezes ele orou, clamando ao Pai que tirasse isso dele. Mas Deus falou: não. A minha graça te basta, Paulo. Assim ele disse para nós essa noite, essa tarde: igreja, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então convém que ele cresça e que eu diminua mais e mais. Mas por que então que tanta gente sofre nos dias de hoje? Lá em Oséias 4:6 também, o Senhor fala: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Falta leitura da Bíblia, falta oração, tempo a sós com Deus, falta participar da escola bíblica. E mais, muitas pessoas acreditam nas suas próprias obras. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa tarde. Por mérito, nenhum de nós ganhará o céu. Eu não mato, não roubo, mas não tem Jesus. Não tomou posse da graça maravilhosa. Então, mas por mérito, a pessoa vai ganhar o inferno. Inferno, porque não creu na salvação pela graça de Jesus. E pela graça se toma posse e se ganha o céu. Amém? Queridos, Cristo ressuscitou para confirmar a vitória dele sobre a morte e sobre o pecado. E Cristo quer ressuscitar a nossa fé todos os dias, a nossa esperança. E tudo aquilo que está morrendo dentro de nós, Ele quer ressuscitar pela sua maravilhosa graça. Somente Ele pode restaurar, renovar, reorganizar a vida de qualquer ser humano. Por isso, queridos, é o momento certo de aceitar, de se apoderar da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, a porta da graça está aberta.
mas amanhã ela poderá estar fechada. Amém?